Boa noite, senhores. Tudo bem? Fica à vontade. Pode sentar aí. Cara, levanta. Pelo menos os do fundo lá. Gente, senta mais pertinho aqui pra não forçar muito minha voz. Não quero usar o microfone. Senta mais perto aí. Por gentileza. Agora sim. Muito melhor. Muito melhor. Não, tranquilo, pode se acertar aí à vontade, eu espero. Fique de boa. Vocês querem brincar daquela brincadeira das cadeiras? Dança das cadeiras. Tranquilo, a gente espera. Como é que vocês estão, cara? Todos bem? Todos bem mesmo? Benção, glória a Deus. Coisa boa, cantar Jesus, coisa boa a gente estar junto mais uma vez. Semana retrasada a gente conversou um pouquinho e eu mencionei para vocês que o diabo ele tem duas maneiras mais comuns de militar contra a nossa vida. Lembram? O diabo ele usa sensualidade, imoralidade ou medo. É a forma mais comum de ele tentar fazer nos cair. Não que sejam as únicas, de modo nenhum, mas são as principais. O diabo, geralmente, ele procura te ganhar de uma forma ou de outra. Ou ele vai botar uma bunda na tua frente, ou ele vai te fazer ter medo de alguma situação. Agora, na nossa nação, no país do jeito que está, a gente tem a tendência a ficar mais com medo, né? Pá, mas se eu me envolver, será? Governo do jeito que está, os caras militantes aí, ideologia, isso e aquilo, e a gente fica com medo e acaba não agindo como deveria. Hoje eu quero que a gente complemente isso um pouquinho e eu quero que a gente aprenda 5 coisas, ou pelo menos 5 coisas que nós deveríamos aprender com esse irmão que foi martirizado, um mártir dos tempos modernos, talvez o mais conhecido aí do último século, que é o nosso irmão Charlie Kirk. Lembram do que aconteceu? Todos lembram? Estava na universidade, em Utah, foi atingido por um disparo, morreu e no momento ele estava respondendo perguntas sobre a fé. Os caras estavam perguntando questões sobre a fé e ele vivia isso, defendendo a fé e os princípios do cristianismo. A vida, em primeiro lugar, família, casamento, filhos, a liberdade, que, cara, tem liberdade hoje? Tem. De nada. Foi o cristianismo que conseguiu isso aí. Nós temos liberdade hoje no Ocidente? De nada. É por causa do cristianismo. Abre o teu celular nas notícias de hoje, tu vai ver, hoje a China, ela regulou mais um pouquinho, ela aumentou um pouquinho mais o controle, agora não só sobre a religião, sobre o culto, mas sobre cultos online. Cara, é isso. E a China é o que hoje? É a mentora do Brasil. O Lula, ele é fã da China e ele quer fazer tudo que faz lá, tanto que ele pediu pro cara lá trazer de confiança deles para saber como regular a internet, as redes sociais, enfim. Então, essa é a nossa realidade. E o nosso irmão, ele vivia isso. E eu acho fenomenal. E tem um texto bíblico que nos mostra que a gente tem que aprender com os nossos irmãos. Se tu for ler Romanos 15, alguém abre aí, Romanos 15, 2 versículos, o 4 e o 14. O 4 primeiro. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O 14? Então, peraí. Paulo está dizendo assim, ó, cara, tudo que aconteceu no passado, com maior ênfase no Antigo Testamento, tudo que foi escrito, tudo que foi vivido pelo povo de Israel, o povo de Deus, e que foi registrado, serve para o nosso aprendizado. Em outras palavras, está dizendo assim, Paulo está dizendo, cara, aquilo que os nossos irmãos viveram, nós temos que aprender alguma coisa com eles. Tudo que eles passaram é para o nosso ensino, é para a gente aprender alguma coisa. Não aprender com isso é tolice, é fazer papel de bobo. Então, nós temos que olhar para os nossos irmãos e aprender alguma coisa. Entendido? Agora o versículo 14. Eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Tem todo conhecimento e são sábios para admoestar. Admoestar nada mais é do que aconselhar uns aos outros. Paulo está dizendo, vocês têm todo conhecimento. Ou seja, o que vocês precisavam aprender, vocês já aprenderam. Agora vocês têm que pôr em prática.
Se tu já tem todo o conhecimento e tu pode aconselhar os outros, é porque tu aprendeu. Então, olha aí, foi escrito por aprendizado, por ensino. Aprenderam. Agora tu usa isso para ensinar outros. Tá entendendo? Pegou a ideia? A gente tem que aprender alguma coisa também. A gente tem que aprender com o nosso irmão. A gente tem que aprender com o que ele passou, com o que ele viveu e a morte dele, mas também a vida dele. A gente tem que aprender alguma coisa com isso. É tolice tu ter um irmão do naipe desse cara, e tu não analisar a vida do cara e tentar aprender alguma coisa com isso. É tolice tu ter irmãos na fé maiores do que nós e eu não olhar para ele e tentar aprender alguma coisa. Tá entendendo? É tolice isso. Só homens tolos vivem a vida sem pensar, sem analisar. Deus te deu um cérebro e ele quer que tu use isso. Né? Tem uns aí que tem o cérebro bem zeradinho, bem pouco utilizado. Se fosse vender no mercado negro, tirar uma grana federal. Bem pouco utilizado, quilometragem bem baixinha. Deus não quer isso de ti, cara. Ele quer que tu use, tá? Faz ferver assim, ó. Tem que sair fumacinha. Tipo o Majin Buu, entendeu? Isso aqui nem todos pegaram. Lembra do Majin Buu? Vocês não lembram? Não? Vocês são velhos, cara. Vocês são velhos, vocês não são. Entendeu? Vocês são muito velhos para isso. E aí, Deus quer que tu use, então, o teu intelecto. Tá? Tu tem que olhar os outros e tentar aprender alguma coisa. Eu faço muito isso lá em casa. Nós amamos olhar série lá em casa. Às vezes a gente olha filme também, mas a gente prefere olhar séries. E, cara, seguido a gente tá olhando, eu pauso. As meninas, a sua, o que foi? Tá se mijando? Não, eu só quero... Tá vendo o que tá acontecendo aqui? Isso aqui tá errado. O correto é assim, assim, assim. Isso aqui não deveria ser desse jeito, isso é rebeldia, isso é desobediência, e por aí vai. Entende? Tudo. Na rua, cara, a gente tá andando, eu tô mostrando pra ela, ao invés de tapar o olho, entendeu? Às vezes, minha filha, tá vendo? Olha o modo daquela moça se vestir. Isso ali não agrada a Deus. Deus não se agrada disso. Ela tá tentando conquistar algo com o corpo dela que o intelecto provavelmente não é capaz de conseguir. Ela tá tentando chamar atenção quando não deveria. Ela tem que tentar chamar atenção depois que casar, do marido dela. Aí te enlouquece. E as meninas ficam com vergonha, tá ligado? Mas é verdade, te enlouquece, meu filho. Mas quando for casada, tá bom? Tá bom, papai. Sabe? E eu vou andando na rua e vou mostrando, sabe? Cara, ó o que tá acontecendo, isso e aquele outro. Então, por quê? Porque a gente tem que ir aprendendo não só conosco, entende? Eu tenho um semi-sermão pronto já, e um dos pontos que ainda a gente vai falar sobre isso é: tu não aprende só com os teus erros. Isso é uma coisa da cultura, entendeu? Tu tem que aprender com os teus erros. Não, cara, não, tá errado. Tá muito errado. Tá? Entendido? Então vamos lá. Primeira coisa, de 5 lições que a gente tem que aprender com a morte do nosso irmão e, consequentemente, ou junto disso, com a vida dele. Primeiro lugar. E a gente não vai demorar muito. Eu quero que a gente dê um pouco mais de ênfase nas mesas, na conversa. Então vamos lá, ganha tempo. Primeiro lugar, tenha o propósito certo para viver. Tu tem que ter o propósito certo para viver. A gente ouve muito hoje falar sobre ter o propósito para viver, né? Tu tem que viver com propósito. Cara, tu tem que viver com propósito. Qual é o propósito de vida que tu tem? Tu vive por quê? Para quê? Tu vive pelo quê? E ok, parte da pergunta tá certa, só que ela não é uma pergunta completa. A pergunta completa é: tu tá com o propósito certo de vida? Tu tem um propósito certo, porque viver por um propósito, qualquer um pode. Só que às vezes tu vai gastar a tua vida e tá vivendo por um propósito errado. Inútil, tolo, fútil. Basicamente, o que Deus quer de nós é que nós tenhamos um propósito correto de vida. A Bíblia mostra para nós, a primeira pergunta do catecismo, se eu não me engano, de Westminster. Cara, para que a gente vive? Para a glória de Deus. Então, o que define o teu propósito de vida? A tua fé? Tá entendendo? Tu vive pelo quê? Cara, eu quero muito crescer na minha profissão. Tá, mas com que propósito? Esse não pode ser o último propósito. Tu tem que ter um além desse. Tu tem que ter um propósito final. Tu vive pelo quê? Charlie Kirk, ele mostrou para nós o propósito de vida dele, cara. Era glorificar a Deus. Era glorificar a Deus, ele tinha um propósito de vida. Eu postei no grupo da educação lá, do que nós temos da igreja, vocês leram? O cara se converteu
numa igreja que o Wayne Grudem criou. Numa escola que o Wayne Grudem criou. Cara, Wayne Grudem. E olha o fruto que o cara teve. Tá entendendo? Primeiro, nós estamos falando de Wayne Grudem. O cara tem uma... Acho que ele está vivendo pelo propósito certo, né? Todos nós aqui já fomos, de alguma forma, beneficiados com o ministério dele. Criou uma escola, década de 80. Na escola, um dos alunos foi Charlie Kirk, que cresceu aí, daí cristão. Depois, o que aconteceu? Eu não conheço detalhadamente a vida do cara, mas eu sei que quem direcionou ele para fazer isso, viver apologeticamente, defendendo a fé, principalmente nas universidades, foi o pastor dele. O pastor, eles faziam grupos de estudos, adolescentes, jovens, eles tinham grupos de estudos bíblicos. E nessa ele percebeu que o cara tinha uma veia um pouquinho melhor para apologética, para defesa da fé. O que o pastor fez? Cara, pensa mais nisso aí, meu. Tu tem condições, Deus te deu um dom. Tu não pode ficar só aqui, tu tem que sair, vai adiante. O cara foi no cerne da ideologia hoje, da doutrinação hoje, foi nas universidades. Cara, me diz uma universidade que não tem doutrinação ideológica hoje progressista, aqui no Brasil. Tu lembra de alguma? Eu não. Tu lembra? Eu não lembro de uma. Não tem? Entende? O cara fez isso, ele foi lá no meio da universidade debater. E detalhe, ele foi para defender a fé. É isso. Em outras palavras, ele evangelizava afirmando aquilo que ele cria ser o que Deus concorda, o que Deus aprova, o que Deus quer. Ele tinha um propósito de vida e esse propósito era um propósito correto. Então, não basta a gente ter um propósito de vida. Hoje, eu estava vendo é um canal que tem, é uma mistura de podcast com comediantes. E o cara estava mostrando um casal que o grande propósito de vida do casal é a mulher trair o cara e o cara se alegra em ser corneado. E o propósito do cara, o objetivo dele é ser o maior corno do Brasil. Cara, me diz, que propósito é esse? Um cara desse, certamente, eu não tenho dúvida em falar isso, o cara desse, ele já foi dominado ele já foi dominado pela pornografia e a pornografia até já cuspiu o cara. Nem é pornografia mais que é o cara, entendeu? Não, sei lá, vai fazer alguma coisa. Entende? O cara já foi dominado. Um cara desse, ele não presta mais para marido, para homem. O propósito do cara é ser o maior corno do Brasil, deixar a mulher transar com o maior número possível para que ele tenha o maior número de par de chifres. Cara, levanta a mão, por favor, quem tem um objetivo semelhante. Só falta ter um que levanta a mão. Já sai aqui no Spank. Cara, não faz sentido, tu percebe? É que a gente está falando e a gente está dando risada porque para nós realmente não faz sentido uma coisa dessa. É ou não é? Cara, não faz sentido. Outro louco vir comer tua mulher. Não faz sentido, cara. Mas o cara já foi tão dominado, a mente dele foi tão moldada já por isso, que para ele é uma coisa que alegra. A questão é, cara, por que não acontece com a gente isso? Porque a gente não foi tanto. Porque tu não te afundou tanto na pornografia. Porque tu não te deixou ainda influenciar tanto pela cultura. Porque poderia acontecer com qualquer um de nós aqui. Basta tu te enfiar na maldita pornografia e o teu sonho vai ser um corno, vai ser corno. No mínimo. Eu já falei pra vocês, eu aconselho pessoas, e eu já aconselhei vários caras que de tanto consumir pornografia, eles não têm mais prazer em ver vídeos pornográficos de casal, homem e mulher. O desejo deles vai além, que na pornografia se chama escalonamento. E o cara passa a ter prazer com sexo gay, dois barbudo, transando. Qual é o próximo passo? O cara vai desconfiar. Óbvio que aí o diabo vem e ele dá um tapinha, entendeu? Ele dá um empurrãozinho. Qual é a desconfiança? Cara, eu tô ficando excitado vendo isso aqui. Então eu sou gay.
Logicamente, qual é o próximo passo? Experimentar. O próximo passo é o cara viver com essa desconfiança. Cara, mas eu tô olhando isso aqui, eu fico de pau duro vendo isso aqui. Ah, mas então eu devo ser gay? Como é que eu vou saber? Experimentando. E o cara vai lá e dá o boot. Entendeu? O cara vai lá e dá o cu. Aí o que acontece? Quem mente uma vez? Quem mente uma vez é? Vamos lá? Mentiroso? Quem mata uma vez é? Assassino. Tu deu o cu uma vez, meu, tu é viado. Tem um que disse que deu 3 vezes na TV e não é viado. Entendeu? Cara, é uma consequência lógica. Por que tu acha que tem tantos caras que não têm mais prazer em fazer sexo com a esposa e eles precisam de um vídeo para excitar? E aí, um dos escalonamentos é, tu não te excita mais tendo sexo com a tua esposa, nem mesmo com um vídeo, tu vai te excitar tendo outro cara comendo a tua mulher. Tu entende a que ponto chega? E é isso que está acontecendo com esse casal que eu dei de exemplo. Eu estou dando um exemplo para vocês. Tem tantas outras coisas que a gente pode se deixar dominar. Cara, se tu quer botar fora a tua família, cara, vive o teu trabalho. Começa a trabalhar 16, 18 horas por dia. Não, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E deixa tua mulher e teus filhos. E deixa eles, abandona eles. Alguém vai cuidar deles, cara. Alguém vai cuidar da tua mulher. Alguém vai cuidar dos teus filhos. Alguém vai. Tu tem muitas formas de estragar tua casa. Tu tem muitas formas. Paulo diz assim, ele cita em Romanos mesmo, ele cita uma série de pecados que o homem faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, e quando não tem mais pecado para citar, ele diz assim, e inventores de males. Ou seja, o homem ele consegue criar pecado. Tu consegue destruir a tua casa facilmente. Tu tem que ter um propósito correto para viver. Entendido? Amém ou não amém? Em segundo lugar, cara. Segundo lugar, defender a fé cristã é perigoso. Em segundo lugar, defender a fé cristã é perigoso. O que é o chamado cristão? Jesus diz assim, cada um pegue a sua cruz e siga-me. O que era a cruz naquele período? Instrumentos de morte. Hoje é tatuagem, hoje é um colarzinho, hoje é estilo de moda. Tu tem camisetas com estampa de cruz, tu tem várias coisas com cruz. Na época era uma coisa só, instrumento de morte. Jesus está dizendo assim, pega o teu instrumento de morte e vem morrer comigo. O chamado à fé cristã é um chamado ao perigo, à morte. O que aconteceu com Charlie Kirk? Morreu. Simples. Defendendo a fé. Esse é o legítimo martírio. O que é martírio? É alguém morrer por causa da fé. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi martirizado. Defender a fé, principalmente no mundo de hoje, é perigoso. Cara, eu postei esses tempos atrás, cara, por que a esquerda faz tanto barulho? Por que o progressismo faz tudo que faz? E esse escândalo todo, esse barulho todo? Porque está recheado de pastores fracos hoje no nosso país. Pastores fracos, líderes fracos, governantes fracos, resulta em homens fracos. Se o cara não tem um para seguir, se tu não tem alguém em quem tu te basear, em quem tu te inspirar, vai acabar acontecendo a mesma coisa. Por isso que no exército, por exemplo, em Gideão, lá no livro de Juízes, Deus diz assim que os covardes deveriam voltar para casa. A covardia, ela é quando passa, contagiosa. Ela é contagiosa. Tá entendendo? Ou seja, se tu quer viver com coragem, se tu quer ser um homem firme nas tuas convicções, tu tem que andar com caras assim. Tu tem que ser liderado por caras assim. O mundo hoje, principalmente o Brasil, está cheio de homem fraco. Cheio. Pastores fracos. Pastor que vê os caras fazendo e acontecendo de forma errada e não são capazes de chegar e dizer, cara, o que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo, meu irmão? Os caras não são capazes de chegar e botar a mão no peito e dizer, meu irmão, para com isso. Cara, para com isso.
Tá errado isso aí. Olha o que tu está fazendo contigo, com a tua família. Os teus filhos estão aprendendo isso. Tá entendendo? Ou seja, se tu não te inspirar, se tu não tiver líderes, se tu não tiver caras à tua frente de modo corajoso, tu vai te estrepar também. É isso. É isso. O que acontece dessa vez que eu postei, eu disse, cara, só que tem um detalhe. Eu não posso falar por todos. Eu falo por mim. Por que um esquerdista, por que um progressista nunca vai botar a mão em mim uma segunda vez? Porque ele não vai ter a chance. O cara pode botar a mão em mim uma vez. Ele bota a primeira. Não vai ter segunda. Entende? Defender a fé cristã é perigoso. Sábado a gente foi evangelizar e durante o evangelismo eu falei, se eu estiver pregando, aí muda. Aí muda. Eu não vou me defender pregando. Por quê? Porque quando Jesus fala que tu deve virar o rosto e dar o rosto à tapa, é em duas ocasiões. Quando tu estiver sendo humilhado, quando tu está sofrendo vexame por causa da fé. Ou seja, quando tu também está pregando e alguém vem e te acusa, te bate, joga coisas em ti, tu não reage. É por causa do nome. Nessas ocasiões tu não reage. Agora, os caras estão tomando conta e ninguém faz nada. Entende? Isso me leva ao meu terceiro ponto. Homens corajosos precisam ter postura. Nós precisamos aprender com o nosso irmão, que foi morto por causa disso. Segundo lugar, que a fé é perigosa. Tá? Defender a fé é perigoso, mas mesmo assim, tu mantém uma postura. Tu tem que ter ciência disso. Tu tem que ter noção. Defender a fé é perigoso. É perigoso. Além disso, tu tem que ter postura. Ah, é perigoso? Não, então não vou me envolver. Então eu acho melhor não, sabe? Não. Cara, eu vou ficar na minha aqui, eu prefiro não me envolver. Cara, tu tá dando liberdade. Tu tá deixando os caras se crescer. Entendeu? No momento que tu não te envolve, tu já tomou uma posição, tu já teve uma postura. A partir do momento em que tu não te envolve, que tu não te posiciona, tu já tomou a tua posição. A tua postura já está definida. Tá entendendo ou não? Então, tu tá vendo a coisa acontecer e tu não fala nada. Às vezes na tua casa, tu tá vendo que tá entrando falso ensino diabólico, ensino progressista, e tu não faz nada. Cara, eu não vou criar confusão por causa disso. Como assim? Como assim não? Mas tá tão bom o clima que agora eu não vou estragar por causa disso aqui. Como assim? Como assim, cara? Tu vai deixar a coisa acontecer e tu não tem uma postura? Por que eu digo isso? Porque nós somos os muros da nossa casa. Tu tem cerca na tua casa, tu tem muro, mas o verdadeiro muro é tu. É tu que defende a tua casa. Tu que defende espiritualmente, tu que defende fisicamente, tu que defende os teus. Quem sabe a tua esposa olha pra ti, ela tem medo. Se alguém nos atacar, eu tô ralada. Porque eu casei com um banana que não pode sequer se posicionar quando tá uns esquerdistas aí, ou sei lá, eu tô batendo muito nos esquerdistas, né? Mas enfim, qualquer tipo de ensino que tá entrando em casa aí. O Diogo tá tirando foto, mas deixa ele. Olhem pra mim aqui, tá? Olha pra mim. Então, o que acontece, cara? Os homens são o muro da sua casa. Nós somos a primeira barreira e a última barreira antes de alguma coisa adentrar na nossa casa. Tá entendendo? Tu tem que ser a última barreira que impede algo de chegar na tua família. Tu tem que ser a barreira que é definitiva. Olha só. Estou falando baseado na vida do nosso irmão, né? Antes dele ser morto, quem aqui conhecia a esposa dele? Levanta a mão. 1, 2 comigo. Ninguém mais? Vocês não conheciam? Não? Por quê? Porque o cara aqui é público.
quem saía, quem dava a cara, era ele. Tu entende por que não conhecia ela? Detalhe, vocês viram ela depois da morte dele? Quem viu postagens dela, vídeos, enfim? Viram? Quem admira a fé dela? É a mesma mulher, ela não mudou depois. Tu entende? Cara, uma mulher fenomenal. Absurdamente crente. Por que ela não aparecia? Porque quem dava o passo, quem dava a cara a tapa, era ele. Ele que ia a público. Ele que saía para defender a casa dele, para defender o que ele acreditava. Entende? Não é a mulher tomando a frente, a mulher fazendo e acontecendo. Não, meu, é tu. Tu é o escudo da tua casa. Tu tem que ser o escudo, a barreira da tua casa. A barreira de proteção da tua casa. Se tu não prestar para isso, cara, te mata. Não, já passou Setembro Amarelo, então eu posso falar, te mata. Porque se tu não servir para proteger os teus, por que tu casou? Por que tu fez filho? Ah, foi sem querer, eu gozei antes de tirar lá. Cara, para isso, por que tu fez filho? Por que tu botou filho no mundo, se tu não é capaz de cuidar deles? Nós somos o muro, a barreira de proteção, o escudo da nossa casa. Tu tem que ter formas de proteger a tua casa. Tu vai investir em segurança na tua casa. Já falei, tu tem que ter uma arma em casa. Tu tem que ter uma arma. Do jeito que a gente vive hoje no nosso país, tu tem que ter uma arma na tua casa para defender tua família. Mas não só isso. Como que tu protege espiritualmente a tua casa? Conhecendo a Escritura e ensinando a Escritura na tua casa. Tu não pode esperar que o pastor da internet faça isso por ti. Tu não pode esperar que o coach, sei lá quem, faça isso. Que o professor faça isso na sala de aula. É tu. É tu. Tu é a barreira de proteção da tua casa. Em quarto lugar, mulheres são uma bênção ou uma maldição. Os dois, ou um ou outro. Tá, pastor, mas aí é para os homens ou é para as mulheres agora? O que está acontecendo aí? Cara, por que eu estou dizendo isso? Porque quem lidera a tua casa é tu. A tua mulher vai responder à tua liderança. Por que tem muita mulher que parece uma goteira dentro de casa? O cara chega e ela já começa, porque hoje o dia foi assim, bibi, os filhos isso, o serviço aquilo, e a caixa d'água, não sei. Tá, mas tu te posiciona, tu lidera a tua casa, tu diz, eu vou arrumar isso aí, descansa, fica de boa. Ou tu senta e só quer, tu deixa ela, e tu não pastoreia ela. Tá entendendo ou não o que eu tô falando? Por que a gente viu ali, depois da morte do cara, uma mulher fenomenal, crente? Porque ele liderava ela em casa, meu. Uma mulher dessa não floresce sozinha. Biblicamente é o homem que faz isso. Efésios 5:26. Efésios 5:25 diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Jesus morreu pela igreja, o homem tem que morrer pela esposa. Para não apresentá-la para apresentá-la sem defeito e sem mácula. Olha só, Efésios 5:26, eu não quero citar errado. Vamos lá. Efésios 5:26. Antes que eu cite errado, aqui ó. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A função de quem é apresentar a esposa desse jeito? Do marido. A tua mulher vai florescer ou vai endurecer o coração de acordo com o teu ensino, de acordo com o teu pastoreio, a tua liderança em casa. A função de ensinar a mulher de acordo com a palavra é tua. Para isso tu tem que conhecer a palavra. Para isso tu tem que viver de acordo com a palavra. Porque uma coisa desgraçadamente desastrosa é tu querer ensinar a Bíblia se tu não cumpre a Bíblia. Eu aconselhei tempos atrás um casal que o homem ele era o teólogo dentro de casa.
Ele era o cara que conhecia a Bíblia de cabo a rabo e ele podia citar as doutrinas e ensinar cada uma delas, até que ele foi pego e descoberto que ele abusava da enteada. E aí? Aí ele estragou o casamento dele, criou um trauma na enteada, que agora ela não vive mais de acordo com o evangelho. Por quê? Porque o cara era o crente, o teólogo, o pastor, mas fazia tudo o que fazia. E aí? Não adianta falar, tu tem que viver isso aqui, cara. Tu tem que viver isso aqui. A palavra de Deus, ela transforma, mas para isso tu tem que mergulhar nela. A gente vive do jeito que vive hoje, o nosso país está do jeito que está, porque a gente está vendo semanalmente, seguidamente, caras que dizem pregar esse livro, caras que se levantam em nome do Senhor, pregam a palavra, supostamente, mas por trás das cortinas estão aprontando cada vez mais. Nós temos que ser diferente, cara. Nós temos que ser diferente. Chega de cara vagabundo. Chega de cara charlatão. Chega de cara que só quer aproveitar, tirar benefício disso. Ou financeiro, ou sexual. Pastor que abusa, passa o rodo nas irmãs da igreja. Ou quer só tirar proveito financeiro, quer andar de carrão e não vive o que a palavra exige dele. Chega em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua casa, ela pode crescer, amadurecer ou não. Ou não. Isso muito vai depender de ti. De ti. Muitas vezes a tua esposa peca e o pecado é culpa dela. Ela vai prestar contas disso. Mas a responsabilidade é tua. Tu pode facilitar ou dificultar a vida dela. Entendido? Em quinto lugar e último, Deus tem os seus meios. Cara, Deus tem os seus meios. Apesar de tudo, apesar de qualquer circunstância, nós temos que confiar no Senhor. Nosso irmão foi morto. E a gente pode pensar, cara, ele era tão útil, né? Cara, olha tudo que ele fazia pelo Evangelho. Um cara cristão, defendia, participava de debates. E aí, cara, Deus tem os seus meios. Hoje, nos Estados Unidos, os pastores estão dizendo que está havendo um avivamento. Os caras nunca viram, num período recente, nem mesmo no Covid, as igrejas sendo tão procuradas por gente que nunca tinha ido na igreja. Por gente que há mais de 15 anos não ia na igreja. Por gente que não tinha mais uma Bíblia em casa. Isso não aconteceria se não fosse por Deus ter permitido isso. Nós lamentamos a morte do irmão. Salmos diz que é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. No entanto, Deus tem os seus meios. Deus tem as suas formas de agir. Semana passada, morreu um pastor que, para mim, era o meu grande herói na fé. Contemporâneo. Morreu o cara que eu mais admirava. Foi o cara onde eu conheci as doutrinas da graça. O primeiro contato que eu tive com o calvinismo foi por meio dele, um sermão dele. Tem até no meu canal do YouTube, eu postei para guardar. Morreu. E é um cara que defendia também a fé, ele, em questão de apologética. Para mim, eu falei ontem na mentoria, para mim é o cara que ele era o mais completo no sentido de servir, de a família servir a igreja. Por quê? Porque ele falava sobre família. Ele falava sobre essa família servindo a igreja, a família, o pequeno reino servindo o grande reino, e ele fazia isso observando a cultura, analisando, discernindo a cultura. Ele falava muito sobre apologética. E na morte dele eu pensei, tá, mas e agora, Senhor? Quem é que vai fazer isso? Ninguém é insubstituível. Cara, olha para mim aqui. Ninguém é insubstituível. Primeiro, Deus continua agindo. Deus continua fazendo. A gente não é imprescindível no reino.
outra coisa que tem que fazer a gente pensar, cara, tu já parou para pensar que Deus pode estar querendo que a tua família seja edificada, cresça, sejam santos, e tu não está fazendo, e Ele pode te tirar dela? Deus pode te tirar ou por bem ou por mal, ou tu não está prestando, ou tu já cumpriu o teu propósito. Está entendendo? Deus tem os seus meios. Por exemplo, a morte de Charlie Kirk resultou num avivamento. Avivamento não é ele, é Deus, mas por meio dele, por meio da morte dele. Outro detalhe, quando que tu imagina que haveria tanta gente grande, famosa, num mesmo evento, ouvindo uma pregação do Evangelho? Aconteceu isso no domingo, foi o retrasado, né? Que foi o culto memorial pela morte dele. Foi num estádio, estava Donald Trump, estava Elon Musk, estava o Marco Rubio, secretário, estava o vice-presidente, estava vários pastores, vários outros secretários. Quando que tu imagina que teria um outro evento que estariam todos eles? Pode ter? Pode. Mas um evento que o evangelho está sendo pregado? Não, daí não. Quando que Deus juntaria tanta gente assim para ouvir o evangelho sendo pregado? Deus tem os seus meios. Deus tem os seus meios. E por causa disso, nós temos que servir, nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus. Deus tem os seus meios, mas Ele quer usar a nós para isso. Nós temos que estar de acordo com a vontade de Deus. A minha oração é: Deus, faz, só não me deixa atrapalhar. Faz, Senhor, o que Tu quiser fazer, só não me deixa atrapalhar o que Tu está fazendo. Eu quero ajudar, Senhor, eu quero fazer parte disso. Nem que seja não atrapalhando, sabe? Aquele filho, sabe quando tu tem um filho pequeno, que tu vai fazer alguma coisa e estão na volta, assim? Nós temos as meninas lá em casa, e agora a Ruth está engatinhando, quase caminhando, e às vezes tu está fazendo alguma coisa, quando tu vê ela tá chegando, assim, e vem, dali a pouco, sabe? Ela chega, do nada surge, assim, surge. Tu não sabe de onde ela surge. E tu tem que estar tirando, pega ela aqui, vai se machucar, sabe? Vai se machucar, isso aqui. Mas ela quer estar na volta. Eu só quero isso, cara, eu só quero estar na volta do que Deus está fazendo. Como um filho que quer estar junto dele. E eu quero isso para vocês também. Deus está fazendo. Deus tem os seus meios. Que Ele nos use para isso, cara. Que Ele nos use para isso. Amém? Então, eu quero que vocês tirem uns minutos para conversar. Vamos orar depois. Não, vamos orar agora, cara. Inclina tua cabeça aí. Inclina tua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este mártir, essa testemunha que está neste momento ouvindo do Senhor. Bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no descanso do Teu Senhor. Que nós possamos, ó Deus, viver essa vida aqui e não desperdiçar essa vida, Senhor. O Teu Filho veio aqui, morreu por nós. Não deixa que a gente desperdice a nossa vida. Não deixe que a gente tenha os motivos errados, os propósitos errados, fúteis, mas que tenhamos a motivação correta, que tenhamos o propósito correto de vida, de acordo com o Teu querer para nós. Não deixa, Senhor, que venhamos viver a nossa vida pautando a nossa vida, os nossos motivos, as nossas decisões em qualquer outra coisa que não a nossa fé. Ajude-nos, Senhor, mesmo que seja perigoso, afinal de contas, defender a fé cristã hoje é perigoso. O mundo é hostil à fé cristã, o mundo odeia o cristianismo, o mundo odeia o Senhor. Jesus falou que o mundo nos odiaria por causa do seu nome. Nós temos o ódio do mundo, Senhor, por isso que a Tua palavra diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não nos deixa, Senhor, viver para o mundo, mas que o nosso propósito esteja em Ti, mesmo que isso custe a nossa vida. Eu também peço, Senhor, que Tu nos ajude para que nós venhamos ser o muro de proteção da nossa casa, para que nós sejamos o muro de proteção da igreja, para que nós sejamos o muro de proteção da sociedade. O mundo jaz no maligno, a cultura ela é totalmente anticristã. Nós estamos vendo dias de plena imoralidade, de desgraça, de corrupção, de crise financeira. Não deixe, Senhor, que nós venhamos entrar nesse curso, mas que nós sejamos contraculturais, para que nós sejamos, de fato, muros de proteção da nossa casa, da igreja, da sociedade.
em nome de Jesus. Ajude, Senhor, para que a nossa casa seja estabelecida no ensino da palavra, mediante a nossa boca, por meio da nossa boca, e que as nossas esposas cresçam na fé, que as nossas esposas amadureçam, que os nossos filhos cresçam confiando no Senhor. E faz, Senhor, tudo que Tu estiver fazendo, desde que Tu faça conosco, desde que Tu nos inclua nos Teus planos, desde que Tu não permita que a gente atrapalhe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caras, conversem uns minutinhos, vai tá projetado ali, ok? Conversem sobre isso aí. Ó, em que você tem se acovardado hoje? Qual dessas coisas que nós mencionamos, que a gente conversou, que tem sido onde tu mais tem fracassado, assim, ou tem tido mais tendência a fraquejar? Qual dessas áreas tu precisa ter mais postura? Segundo lugar, morrer por algo é nobre, mas você tem vivido por algo? É muito fácil a gente dizer para a esposa, né, cara, eu morro por ti. Tá, mas e tu vive por ela? Tu gasta a tua vida pela tua esposa, pelos teus filhos, pela tua casa? Morrer por algo é muito nobre, ok, a gente não discorda nisso. Mas tu tem vivido por algo? Tu tem tido a motivação correta? Tu tem tido verdadeiro propósito de vida? Correto propósito de vida? Em terceiro lugar, quem que tu tem tentado trazer e como que a gente pode te ajudar nisso? Nós precisamos, sem ser semana que vem, na próxima quarta, ter mais caras aqui. Nós precisamos, tem mais caras precisando ouvir isso. Nós precisamos que isso aqui encha de gente. Quem que tu está investindo? Quem que tu está convidando? E como que a gente pode servir nisso? Como que a gente pode ajudar? Nem que seja orando. Traz o nomezinho dele, gente. Ó, vamos orar pelo fulano, para que ele venha, para que ele participe com a gente. Ok? Daqui uns minutinhos eu venho aí.